Europa, não foi bem na Europa, mas fez história aqui. Ele. Cadê o Gabigol? O que houve com o Gabigol, hein, dupla? O que tá acontecendo com o Gabriel Barbosa? Eu vou usar um amigo que tá na imprensa há muitos anos aí, como exemplo para dizer esse tal de João Guilherme. Ih, rapaz. O Gabigol, você falou do Thiago e falou no seu canal também. O Gabigol, ele tá. Você até usou o exemplo do Neymar, né? Mas assim, ele tá meio que. Se deixou. Tá levando o personagem pra cama, né? Pra dizer a verdade. Ele né? se perdeu na grandeza dele dentro do de- Flamengo? É. E em São Paulo, eles conhecem muito bem o Tite. O Tite fez história no Corinthians, se Isso. tornou o maior treinador da história do Corinthians. Há um temor de que Tite possa fazer no Flamengo, agora com mais recursos, o que ele fez no Corinthians. Muita gente acha que Tite pode transformar o Flamengo de novo em uma equipe dominante. Reforços. Já tem o Bruno Mendes do Corinthians, parece o uruguaio, que tá numa conversa avançada. Tem que ter à disposição 400 milhões de reais para... Salve nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo nós vamos analisar um corte do canal Fala João Guilherme, o primeiro podcast dele com o pessoal do Charla Podcast, onde eles opinam sobre a atual situação do Gabigol. Eles consideram este ano o pior ano da carreira do Gabigol, pior até que os anos que eles estavam na Europa, porque na Europa normalmente ele não chegou nem a jogar, né? Eles falam também sobre Tite, sobre o desespero da mídia paulista, achando que o Tite pode fazer o Flamengo voltar a ser hegemônico, até como era talvez com o Jorge Jesus. E em mais uma parte desse corte, eles analisam as contratações do Flamengo e o valor de 400 milhões que o Flamengo teria para investir na reformulação do time. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Europa, não foi bem na Europa, mas fez história aqui. Ele. Cadê o Gabigol? O que houve com o Gabigol, hein, dupla? O que tá acontecendo com o Gabriel Barbosa? Eu vou usar um amigo que tá na imprensa há muitos anos aí, como exemplo para dizer esse tal de João Guilherme. Ih, rapaz. O Gabigol. Você falou do Thiago e falou no seu canal também. O Gabigol, ele tá. Você até usou o exemplo do Neymar, né? Mas assim, ele tá meio que. Se deixou. Tá levando o personagem pra cama, né? Pra dizer a verdade. Ele né? se perdeu na grandeza dele dentro do Flamengo? Mas eu acho que isso aí tudo tem tempo, porque é o primeiro ano ruim dele. O pior ano dele com Então, o Flamengo. então eu acho que assim, o cara com o crédito que ele tem, ele só depende dele e limpar a barra dele rapidamente. É um ano ruim, ele tem que no ano que vem voltar a ser o Gabigol. Primeiro tem que assumir que é um ano muito ruim. Exatamente. Eu ainda não vi ele falando assim, em público isso. Depende- Eu acho que é importante. Ele tá falando aqui até pra gente melhorar Acho que o profissionalmente. mais importante é ele falar pra ele mesmo e Se se ele falar pra convencer. ele mesmo, né, já é uma situação assim. O Gabigol ele tem que admitir pra ele que o ano dele foi muito ruim. Ah, mas o time não funcionou. Que Cara, ele já falou. é o pior ano da carreira dele, né? Porque na Europa ele praticamente não jogou. Não entrava, não Então ele não teve como mostrar. O Desde João quando ele Verratti tem apareceu, 20 né? jogos a menos que ele. E quantos gols? Pô, é muito Passou, mais. passou, Você- passou uns três O ou Verratti quatro. já tem 7 gols. É. O Gabigol tem 4 no Quatro, Campeonato sim. Então, Brasileiro. isso ele não pode tratar como normalidade, sendo Não, que é o Flamengo tá na inacreditável. ponta da tabela e vai estar na zona do rebaixamento. E o que chama atenção, vendo o Gabriel nesse ano, é que quando ele entra em campo, ele não consegue executar os movimentos. Dá a impressão de que ele desaprendeu a jogar futebol. Né? Ele Incrível isso, tá cara. furando a bola. Aí é uma coisa difícil você entender o porquê, porque aí só o cara vai poder falar. Hum. Mas há um movimento natural, não do Gabigol somente, mas de várias figuras do futebol de um relaxamento. Quando você tá. Eu não deu digo foco. relaxamento de parar de treinar, todo mundo diz até que o Gabigol treina Isso todo mundo bem, fala. se Sim, dedica e tal. não, sim. Isso a gente não pode acusar. Não é de Miguel, não é fazer. Miguelzinho. É que ele está em má fase É mesmo. só inconsciente. É de você chegar num patamar, igual você falou. Você chega num patamar muito grande, você tinha perguntado pra gente, a gente nem acabou, o assunto foi, já respondeu como é que tá sendo a nossa É uma vida marca agora. nossa. Ah, também. sim. Agora, sim. uma você marca imagina, você imagina o Gabigol, cara. É um negócio assim, né? Isso, Mas o Gabigol vive. O Gabigol, pra mim, é o segundo maior da história do Flamengo. Pra mim é. Isso aí é discutível também, mas pra mim é. Não, mas faz sentido. E eu acho que é aí que está o problema. É isso. Porque O que o cara precisa fazer mais? Ele não vai passar o Zico no... Ele sentiu a E 10. aí é que tá. Né? Quando isso tudo que a gente tá falando aqui começou a acontecer a partir do momento que ele veste tem a 10. a ousadia de vestir a camisa 10 do Flamengo. Foi isso que atrapalhou muito, vocês Então, acham? chegando no também. final do ano, a gente pode falar assim, procurar algum motivo pra pensar o que fez o Gabigol ter um ano tão abaixo da média. Incrível. Aí você lembra, pô, ele tá usando a 10, né, pela primeira vez. E aí, somado toda a personalidade popstar que ele tem, e eu acho muito bacana Sim. esse perfil dele pop, assim. E não é o primeiro da história do futebol brasileiro, pelo contrário, já tivemos vários como ele. Exatamente. O Ronaldo era pop pra Sim, caramba. Romário, Renato Gaúcho, por aí Edmundo e vai. tantos outros. Né? Eu acho que isso é uma soma. Ou ele vestiu aquela camisa 10 e começou a interferir no comportamento dele em campo. Ou assim, coisas que eu tenho que fazer por estar com a 10. Então ele perdeu a naturalidade.
E eu acho que foco. Isso mas não tem nada a ver, Betão, ele ser trap. Cara, mas você, quem é artista, quem vive de música sabe que não é simples. Domar a vaidade quando você é um músico, um headliner de uma banda, um cara que vive nessa... Sabe, é um mundo de show business, né? Ele chegou nesse ponto? Ele não chegou nesse ponto, mas ele se inseriu no meio de uma galera que vive assim. E por ele ser o Gabigol, ele carrega a áurea do campo pro palco. Ele não é nada na música, ele tem amigos bons, produtores. Mas ele é o Gabigol. Só que ele é o Gabigol. Eu não Aí estou o comparando... Papatinho faz a música dele. Eu não vou comparar a capacidade, o talento, porque eu acho que não há comparação. Mas vou comparar o momento de carreira e talvez uma personalidade que indique isso. Pode acontecer com ele o que aconteceu, por exemplo, com o Ronaldinho Gaúcho, que num determinado momento ele parou e foi só... Então, acho que é algo que ele tem que cuidar pra não acontecer, né? Por enquanto, não é o momento. Acho que não é essa a fase. porque o Gaúcho parece que... falou assim, cara, ganhei tudo, né? 2 vezes no mundo. Não quero mais, enche o Quero, saco. Quero curtir a vida. O Gabigol tem muita coisa pra caminhar aí. Agora, a vida é muito curiosa, né? Como a vida dá voltas, é impressionante. Um cara pode resgatar Gabigol. Adenor Bach, que não o levou para a Copa do Mundo, que quando estava na seleção brasileira não demonstrava ser assim um fã, do comportamento. né, de ter lá Gabigol na sua relação, e agora ele chega ao Flamengo para resgatar Gabriel Barbosa. E agora, gente, Tite e Gabigol juntos. Então, eu tenho muita curiosidade de ver isso acontecer. Porque tá dando uma linha de raciocínio, que é uma linha que me incomoda um pouco. Até falar um pouco da nação rubro-negra. Sim. Que é o seguinte. Tem vários aqui acompanhando a gente. Isso Aí você vai falar pra levar um pau aí que não sai do estúdio. Não. Ah, mas tem o segurança ali. Me incomoda assim. Todo mundo quer o bem do Mengão. Sim. Você, todo mundo. A gente quer que o Flamengo seja campeão, O que, tudo que foi? O mais. que, que foi? Todo mundo? Não, Não, todo ele tá mundo falando de não. nós profissionais. Tá. É porque dos É bom torcedores pra só quem caramba, torce pro só Flamengo. quem É verdade. Quem não torce pro Flamengo não quer o bem, não. É verdade. Então a parada é essa, assim. Mas tem a realidade acontecendo. E não é você esconder a realidade que está acontecendo que vai fazer o time ir bem. Muito pelo contrário. Às vezes expor a realidade melhora. Mas no caso do né? Tite com o Gabigol... Não, eu vou trazer um eu acho ponto que é o seguinte. Pedro e Gabigol. Tá. Essa rivalidade existe. Inclusive... com jornalistas, com pessoas que a gente conversa. Cara, isso é antigo, isso não é de hoje. Sério? Então o Dorival foi fantástico mesmo, né? Fantástico. Ele conseguiu harmonizar isso. Conversamos com o Dobrou Dorival o Gabigol, nessa né? época. E ele é o cara que o Gabigol tem uma gratidão do início da carreira. Exatamente. Então ele é um cara que ouve aliás, o Gabigol ouviu o Dorival, porque o Dorival tem uma importância grande na carreira dele quando ele era moleque. Quando ele surgiu no Santos. E ele contou pra gente como ele encaixou os dois. Ele chegou, Gabriel, olha só. Você não jogava com o Ricardo Oliveira no Santos quando era treinador? Exato. Eu jogava. Então, assim, quantos gols você fez naquela temporada? X. Foi artilheiro do Paulista, ao lado do Ricardo. Você não pode ser artilheiro agora, jogando com o Pedro nessa função? Só quem passa foi, o né? ano foi. Quem faz o gol da Libertadores? Ele. Quem é o Rei da América? Ele. Não. Aí o Rei da América é o Pedro. Pedro foi o rei da América. Só que quem vai pra Copa? Pedrão. Aliás, esse é um outro ponto. Esse é um outro ponto. E aí, você tá agora numa outra situação, trabalhando junto com o cara, mas é nítido que o Tite tem uma preferência pelo Pedro. Óbvio que sim. Mas- Essas coisas são inegáveis. Porque tá todo mundo falando assim, por isso que eu tenho curiosidade. Mas o Tite eles conversam ali 2 minutos, já resolveram o negócio. Aham. Ou, não, o Tite vai botar os dois pra jogar. Vai! E a realidade não é essa. Até porque o Dorival, ele teve um fator que o ajudou. A lesão do Bruno Henrique. Exatamente. Será que o Bruno Henrique jogando, ele colocaria Pedro e Gabigol? Acho que não. Provavelmente não. E agora o Bruno Henrique está aí, né, inclusive no noticiário, com o Palmeiras interessado, mas ele deve ficar no Flamengo. E tem Bruno Henrique, tem Pedro, tem Gabigol, tem Everton Ribeiro, que ele adora também. E, 11 rapaz, jogadores desse atual elenco trabalharam com o Tite na seleção. Sim. Você monta um time, só não tem o lateral direito, você bota o Rodrigo Caio na direita e você monta um time. Agora, eu acho assim, isso que o Traíra falou, isso é do jogo, é da bola. Só que, vamos por partes. Eu acho que o Tite e o Gabigol resolvem essa questão do teve lá o Oi, Tite, vai lá, Gabigol, precisa de da você. comemoração do título. Isso eles resolvem fácil. sim. O Gabigol é malandro, o Tite tá mamado. E o sabe? Tite também. O Tite é malandro. Duvido que o Tite queira alimentar uma E animosidade. eles são profissionais. Exatamente. O fato de jogar, quem vai jogar e quem não vai jogar, é outra coisa. Você pode ser amigo do cara que, se você achar que ele não joga e joga o outro, você tem que tomar uma decisão. Aí é que entra Mas aí a gestão de Lógico. grupo. O que eu acho assim? A gente conversou esses dias com o Pedro Ivo. Pedro Ivo, Pedro Ivo Almeida, sim. Isso, muito bem formado. Sim. E ele até falou pra gente em honra, né? Ó, hoje, dentro do Flamengo, se questiona pra 24 Tem os dois. ter os dois. E quem sairia era o Pedro.
O Pedro. tem mais mercado, né? Sim, está mais valorizado. E ele fala, ele deixa muito claro assim, gente, a porrada do Pablo Hernandes, bizarra, tudo mais, mas a atitude do Pedro antes do soco, que é não querer aquecer, e depois do soco, aquela coisa de só falou no dia que, não, tô no dentista, não aparecia. Isso tudo incomodou a gestão, a diretoria. Então, tem mais mercado e já tem um incômodo. Pô, o Pedro parece que tá cri-cri na situação. Tirando isso, pô, o Flamengo não é um time bilionário. Todo mundo fala. Bilionário. Então o Flamengo ele vai ser proibido de ter 2 jogadores do mesmo nível no grupo. Não. Como os times lá de fora tem. Não. Lá fora os caras. É uma questão mais profunda, mas lá fora, o Pedro e o Gabigol, mesmo que fossem de outras nacionalidades, jogadores do mesmo nível, jogariam no mesmo grupo. Porque ninguém vai questionar lá. O próprio Mauro César lembrou disso. Pô, o Pedro tava num grupo que tinha Vlahovic e ele não jogava. Mas eu não vejo, não sei se você vê. Uma Não, temporada também onde o Tite chega assim, ó, Pedro é meu titular. Gabigol, a partir de agora você é reserva. No Flamengo vai ter que lutar por essa vaga aí. Então. E você vai ficar aí de boa. O que você acha que vai acontecer no jogo contra o Cruzeiro? Estreia do Tite? Eu acho que é o Pedro. No Entendeu? final do São Paulo Mas a ali já era temporada- assim, né? O Gabigol já O estava Mário Jorge bancou o Gabigol. O Mário Jorge, isso aí é uma Ele demonstração deu de que sequência. realmente o prestígio do Gabigol mudou no Flamengo. O Mário manteve. Porque o Mário Jorge, que é um profissional que está vindo do Sub-20, que ainda não tem tanto nome, tanto peso, teve a coragem de colocar o Gabigol no banco. Ou seja, ele teve respaldo para isso. Exatamente. Então é um sinal de que o prestígio do Gabigol no Flamengo... Me parece, aí também, informação que a gente tem lido aí, né? Vendo os colegas que apuram mais, que o Tite já chegou, isso eu imaginava, né? Sinalizando, tipo, não, faça os esforços pra renovar com o Gabigol, renovar com o Bruno Henrique, renova com a galera. Porque quando eu fico vendo assim, não, diretoria promete uma seleção pro Tite. Mano, olha o time que o Tite que tá lá no Flamengo, que trabalhou com o Tite na seleção. Santos, Sim. reserva. Aí vamos, como eu disse, não tem lateral direito. Então vamos botar Rodrigo Caio, Pablo, Davi Luiz e Felipe Luiz. Foi uma linha de defesa. Você tem Gerson e Everton Ribeiro. Cebolinha, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Todo mundo jogou na seleção com ele. Tem gente embaixo, tem gente que não tá, mas assim, todos jogaram na seleção. E sem contar Mas os tem, outros jogadores. mesmo tendo jogado na seleção, a gente sabe que tem pelo menos 4 jogadores aí que É, têm o Felipe não vai problemas continuar. de não terem sido aproveitados na seleção. Ah, sim. É isso. Que é o Bruno Henrique, acha que deveria ter tido mais continuidade. Foi convocado só em 4 E eu oportunidades. concordo com ele. Sim, Eu também. Sim, acho que tinha que ser. Pra ele Ele, o ter tido Dudu, pra ele lá de tempo esquerda na ali. seleção. A dupla Gabriel e Bruno Henrique deveria ter sido mais Mais aproveitada. aproveitada, Né? exatamente. Gabigol é outro, né? Mas quem mesmo? Davi Luiz? Davi Luiz. No momento ali teve uma... O Davi Luiz parece que ele achava que entre ele e o Thiago Silva tinha uma disputa ali e o Tite foi Lá pro Silva. quando o Tite assumiu. É. E em São Paulo, eles conhecem muito bem o Tite. O Tite fez história no Corinthians, se tornou o maior treinador da história do Corinthians. Há um temor de que Tite possa fazer no Flamengo, agora com mais recursos, o que ele fez no Corinthians. Muita gente acha que Tite pode transformar o Flamengo de novo em uma equipe dominante. Não acredito. Eu acredito também. Vocês acreditam nisso? Sim. Eu acho que, primeiro, não há nome melhor para fazer isso nesse momento. Eu acredito até no... Olha o corte. Acredito até no... Opa, pensando aqui no corte. Hoje, no momentos de carreira e tudo mais, vamos supor, alguns meses atrás, teria o Jorge Jesus à disposição. Sim. Hoje, o nome, para mim, nesse momento, para entrar no Flamengo, eu apostaria mais no Tite do que no Jorge Jesus. Opa. Eu. Ih, rapaz. Porque é o momento de... A gente sempre fala isso, eu tenho pegado no pé do Beto com isso. Reconstrução. Reformulação. É um momento onde... E quando você fala reconstrução e reformulação, é outra coisa que a gente tem que ver a Mas realidade. o Jesus aqui. reconstruiria também. Não... Só Cara, você ver o time de 20. Virou um ano e ele pediu Michael, Pedro, mais uns 3 aí. Léo Pereira. Léo eu tive Pereira. curiosidade pra ver como Gustavo ia- Henrique. Então assim, como ia ser esse Mas 20 eu- do Jorge mas Jesus. eu Todo acho- mundo tem essa dúvida. não, eu agora, eu acho que o Tite não tem que é vantagem pro Tite. É que mesmo com toda a idolatria que a nação tem pelo Jesus, é o ônus e o bônus dele. E a Fiel tem essa adoração pelo Tite. Exatamente. O Tite, ele chega meio assim, é o Tite, cara. É o técnico de 2 ciclos de Copa do Mundo, sim. Se não for o Tite, vai quem vai. Tem muita gente que diz que Tite pode ter uma situação parecida com Tele Santana. Isso. Porque Tele Santana, e essa idade de ter um pouquinho mais de idade que os amigos, eu acompanhei de perto o Tele nas Copas de 82 e 86. E Tele, que hoje em dia todo mundo diz, com razão, o mestre Tele Santana, ele era chamado de pé frio. Isso aí. Era totalmente criticado, questionado, até que chegou o momento que Tele Santana, já na final da carreira, foi dirigir o São Paulo Futebol Clube.
E tudo mudou. Tudo mudou. Aquele desgaste que vinha da seleção em 2 Copas ficou de lado e ele entrou para a história como mestre Tele, 2 vezes campeão do mundo pelo São Paulo, 2 Libertadores e outras coisas mais. E tem gente que acha que Tite pode acontecer o mesmo com ele. Perfeito, João. Você acha eu isso? falei isso lá no Charla Eu acredito que sim. com o Cantarelli. A gente tava discutindo com o Mateuzinho, fazendo um programa, e eu puxei exatamente isso, porque tem essa referência de vir de uma Copa, então era um cara super experimentado, super preparado, Mas desgastado. desgastado. E aí, diante do São Paulo, ele consegue ter estrutura, condição, teve uma safra maravilhosa que veio de baixo da base e um time muito forte em cima. Então, e ele todo o know-how que ele tinha alcançado ali, né, com 2 Copas, ele monta uma estrutura e fica 5 anos no São Paulo. Sim. E se fosse o problema dele de saúde, teria ficado mais. Então eu acho que o Tite, que eu vi muita gente falando assim, o Tite tem a cara do Flamengo, o Tite não era retranqueiro, o Tite não é empatite. Assim, gente, o primeiro momento do Tite no Brasil é um cara mais gaúcho, mais preso. Mas o Tite pós os títulos todos do Corinthians, que foi em 12, ele se reinventa. Ele também tem aquele tal do ano sabático, em 2013, que não dura o ano todo. Ele acaba voltando pro Corinthians, faz um trabalho ali, pá, sai. E quando ele volta pra 15, é o campeonato que ele conquista com o Corinthians, que bateu todos os recordes. Era a melhor campanha do Brasileirão. Só foi derrubado pelo Jesus. Então, assim, era um time que fez mais gols, sofreu menos Será gols. um time organizado. E um time organizado. E eu acho que, assim, o Jesus, quando voltar pro Flamengo, a imagem do torcedor... Jesus voltará? Eu acho que não volta mais não, sabia? Cara, eu acho... Bíblia está escrito. Eu acho que um dia volta. Volta. Eu acho que sim. Até porque eu acho que ele sabe que não vai ser difícil repetir aquelas Mas coisas. mexe com o velhinho, ele nunca viveu algo parecido Você não na chama vida dele. carinhosamente como? Velho. Velho. Só que às vezes eu falo que o velho é malaco. Ah, malaco. Muito Porque- malaco. Porque ele não nasceu em Portugal, né? Ele nasceu aqui, né? Nasceu em Madureira. Em Madureira, rapaz. Ele só fala português de Portugal. É né? Portela. Sabe por quê? Por quê? Quando ele tá... Pode perceber. Tava empregado e tudo mais. Agora ele tá lá na Arábia, debruçado no trabalho. Aí, Conquistou o Neymar, parece. Isso. Em algum momento que há uma situação onde ele deixar o clube, ou até um pouco depois que ele deixou o clube, ele vai fazer assim, ó, ele vai no Sambódromo, Parece no carnaval. adora carnaval. Marca Vai uma visita jantar no- lá, vai convida o jantar- Renato Maurício Prado. Isso, Passa na casa Vai do Belete, chama o Renato Maurício Prado aí solta pra uma bater letra, bater um papo e tô tal. disponível aí. Então, Deixa assim- vazar uma conversa de zap. Alô, paparazzo, um abraço. Aí vai isso. Exatamente. Nem isso, nem isso. Aí Gente, ele me mandou aqui, ó, uma receita de bolo. O que é isso? Isso precisa lembrar. Ele tem a receita Agora pra fui nascer em Madureira, mas tem razão. eu tenho 4 anos que ele tá nessa. Então, eu acho que ele vai ficar usando pra isso. É tipo aquele relacionamento lá que você tomou um pé. Tum. Sim. Aí você não esqueceu. Ih, aquela Pá. chave que fica lá, entendi. Isso. Aí daqui a pouco ela vai só pra pisar no seu coração. Aparece. Ela vai e manda um... Oi, fulano, então, poderia me ajudar com isso e É aquilo? o JJ com o Mengão. É. Então, o antídoto é o Tite, né? Se o trabalho der certo. Então, só que isso aí, a galera vai achar, e aí dá pra comparar com o relacionamento, que voltou, vai ser a mesma coisa. Não é. Ou seja, o Flamengo vai jogar como 2019. Ele vai chegar aqui e vai dar 3 gritos e, meu irmão, Será? a mágica se fez. Eu acho muito difícil Também. ele repetir aquilo que ele fez lá. Não que ele não pode ser campeão, enfim. Repetir aquilo que... Eu acho que aquilo ficou lá. Aquele Flamengo com aquelas peças, aquela forma de atuar, ele não conseguiu repetir nos outros clubes que ele treinou. Sim. Aquilo ali é um encaixe de muitos fatores. Tem ele, tem os caras... Os alto caras. nível, melhores momentos da carreira, eu acho, de cada um. Então, assim, tem muitos fatores para aquilo ali acontecer. Eu acho que não acontece mais o que aconteceu ali. Agora- É um período da história que ficou em 2019. No time de marcante, 20, né? Difícil repetir. no time de realmente. 24 do Flamengo, que já tava fervendo essa especulação, né? Lógico que o Flamengo tem que garantir vaga na Libertadores com o Tite, né? Essa é a esperança. acho É que a meta, né? É a meta. Eu acho que é uma meta até Se simples. garantir entre os 4 primeiros. Isso, forma direta. Assim, já ouvi um papo assim que faz sentido de reforços. Já tem o Bruno Mendes do Corinthians, parece o uruguaio, que tá numa conversa avançada. Oscar, Sim. que já teria deixado acertado lá atrás, já que teve aquela aproximação. Sim. E Dela Cruz, Rapaz. Que foi tentado que agora, foi né, tentado, aí tinha umas do River tá se classificando. São 3 nomes. Dizem que terá à disposição 400 milhões de reais. Para... Você lembra que o Flamengo também quase abriu uma negociação muito próxima do zagueiro lateral da Juventus, está na seleção agora? Alexandro? Não, da direita. O Danilo? Danilo. Danilo, que se machucou, inclusive, agora. Eu lembro muito bem do Braz falando, não, a gente conversou, então, se era um nome lá atrás, eu não sei, ontem eu ia olhar isso, como é que tá o contrato, se tá acabando, porque não vai comprar da Juventus, mas chegou a falar do nome do Alexandre também, chegaram a especular, então assim, são nomes que eu imagino que quando eu for conversar com o Tite, eu acho que antes de De La Cruz,
pensando no time do Flamengo e imaginando só a saída de quem tá com idade, imagina a aposentadoria do Felipe, com o problema físico do Rodrigo Caio, imaginando esses jogadores que vão sair. Vai sair mais e o- gente, né? aí pode ser. Eu acho difícil o Tite liberar uma liberação. serão fortes, hein? Faltas, hein? Liberar uma liberação por exemplo, de um Everton Ribeiro pro Fluminense. O Tite vai liberar, gosta dele, vai ir pra Copa, enfim. Mas pode ser, que acaba agora o contrato. O Tite é fã do Everton. É Ribeiro. fã dele. Para a alegria de Totói, Tite chegou ao Flamengo. Exatamente. Porque eu acho que onde o Flamengo tinha que atacar primeiro era laterais e zaga. Pelo menos um zagueiro bom de peso. E as laterais, que só tem o Ayrton Lucas, que o Felipe vai se aposentar. E na direita o menino Wesley mostra que tem um baita do futuro. Acho que aproveitou a oportunidade que ele teve, se firmou, mas eu acho que dá pra trazer um cara consolidado. Porque o Varela já, coitado, ele depois do soco, parece que ficou inviável. Pra parte anímica dele também. E o menino Mateuzinho também bateu num teto, não passou daquilo ali. Então acho que apostar, como estão falando de volume de dinheiro, né? Apostar em tentar de novo aquela situação Felipe, Rafinha. Foi jogadores meio certeiros, assim, que muito experiente, com qualidade reconhecida e muito experientes. Então, um jogador desse nível, o Flamengo também já tentou uma vez o Arana, já voltaram a falar de Arana. Então, acho que essa montagem pela defesa é até mais importante do que. Lógico que você pode trazer um De La Cruz, você não vai pensar duas vezes. Eu achei que focar, eu acho que já o reforços Oscar importante, mas é o elenco mais caro, ou bate ali com o Palmeiras da América do Sim, Sul. é o mais caro, é o mais caro. O Dá Palmeiras pra- passou um é pouquinho mais pra caro. caro o salário do Dudu, mas. Então com o que tem lá já dá pra fazer então, um grande time. Mas Deveria, parece né? que teremos mudanças mesmo.